Fala galera do JV Notícias, sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui todos os dias tem informações da política para vocês. Hoje temos uma matéria bem legal para vocês que veio lá da fonte da Oeste. Se você ainda não é assinante desse canal, vale a pena você estar assinando. E sem enrolação, vamos para o vídeo. Ao vivo em Oeste Sem Filtro, a gente segue comentando os atos do 8 de janeiro em Brasília. E é hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Conosco sobre os atos que ocorreram neste dia 8 de janeiro. Deputado, muito boa noite. Seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente a gente está pasmo em ver a narrativa clara, né, que o governo federal está usando numa data que, na verdade, nós poderíamos citar 2013, 2016 com o MST, 2017 com o pessoal que realmente foi contra o Temer, mas que agora, né, aqueles que são amigos do ministro, inclusive, chamam hoje de o Xandão, estão criando uma narrativa que eu acredito que a sociedade brasileira já não cai mais. São narrativas que a esquerda tenta implantar, mas que realmente eles estão tentando fazer aí uma fumaça clara a um governo que não entrega quase nada. Deputado, a que o senhor atribui a ausência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também presidente da Câmara, Arthur Lira, que até onde nós sabemos também não emitiu nenhuma nota justificando a sua ausência, não mandou ninguém no seu lugar. É um evento que foi programado já desde o ano passado. Não só presidente da Câmara quanto do Senado, mas também governadores, 24 governadores, aliás, todos foram convidados. Acredito eu que só 3 participaram do evento. A que o senhor atribui esse esvaziamento político no evento de hoje? Eu acho que a tua frase final, ela retrata o quadro do governo federal, o esvaziamento político. Existe claramente uma narrativa que está sendo construída. Esta narrativa, ela foi usada politicamente. Nós sabemos, né, o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Somos contra qualquer tipo de depredação, de dano ao patrimônio. Isso deve ser combatido. Agora, falar em golpe. Golpe foi tentar tornar o Lula elegível. Golpe foi realmente trabalhar, né, em relação ao que eles estão falando em relação aos ministérios de pessoas que não são técnicas. Não é um Paulo Guedes, não é um Tarcísio Gomes de Freitas, não é uma Tereza Cristina. Então eu queria realmente falar para toda a audiência da Revista Oeste que essa narrativa está terminando. Eu poderia hoje falar na demissão, né, do Paulo Pimenta, né, um cara que foi interventor aqui no Sul, que teve aí envolvimento com licitações, no mínimo, estranhas. Poderíamos falar Silvio Almeida, no seu ano, mas o governo está ainda tentando criar, né, fatos em torno de algo que ficou muito claro para quem vivenciou o 8 de janeiro, seja pela imprensa ou quem estava presente. Lá foi um ato que aconteceram depredações, triste o que a gente viu, mas eles falarem em golpe, então por que eles não colocam, por que eles que se dizem amigos do Supremo Tribunal não elencaram as Forças Armadas, não tentaram imputar a responsabilidade? Porque tu não tem como ter um golpe sem ter instituições alicerçadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Então fica muito claro, né, que o governo está esvaziado, sendo mais objetivo, tanto o Senado da República quanto a Câmara de Deputados, nota esta forçação de barra. O governo não tem diálogo com o Congresso Nacional, não tem diálogo. O Centrão está se movimentando. Como eu já tinha dito, aquele pêndulo está sendo alterado. E isso já em função, inclusive, das eleições de 24. Vocês notaram que o centro-direita dominou o resultado das eleições em 24. E isso já está sendo um retrato claro da percepção de deputados e senadores. Então, é uma narrativa que não vingou,
que não existe, né, não só no mundo jurídico, não houve o respeito, né, ao direito aos advogados, mas principalmente se criou um cenário hoje tão ruim para o governo federal, um governo incompetente, com dólar alto, com cesta básica cada vez também mais cara, mas principalmente um governo que politicamente está enfraquecido. Eu não tenho dúvida que nós temos uma única certeza: em 26, o PT não estará sentado no Palácio do Planalto. Deputado, deixa eu incluir meus colegas aqui nessa entrevista. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Deputado, estava anotando aqui algumas coisas, né? O senhor fala em governo enfraquecido, também acredito que o governo está enfraquecido, o governo esvaziado, sem conseguir fazer a devida pressão ali no Congresso também. O senhor disse que a narrativa está terminando, que ela não vingou, né? Já que é uma pauta muito dentro da bolha, né, deste atual executivo e de um judiciário altamente político. No entanto, deputado, mesmo com a narrativa não vingando ou terminando como queiram, nós ainda temos centenas de presos políticos, nós ainda temos centenas de presos inocentes, centenas de pessoas com tornozeleiras eletrônicas. Então, por mais que a narrativa esteja arrefecendo, terminando, nós precisamos falar dessas pessoas, né? Essas pessoas, elas estão em celas, elas estão em meias liberdades, elas estão sem suas famílias, mães que não podem cuidar dos filhos. Enfim, a lista, né? Aqui na Revista Oeste, deputado, temos matérias de autistas presos, pessoas sem teto, consideradas terroristas com tornozeleira eletrônica. Então, deputado, a minha pergunta é a seguinte: o que o Congresso pode fazer, o que a Câmara dos Deputados pode fazer, com uma pressão um pouco mais significativa, travar alguma pauta, porque nós não estamos falando apenas de presos políticos, já é grave, mas nós estamos falando de um absoluto desrespeito à nossa Constituição, ao devido processo legal, à ampla defesa. Enfim, deputado, o brasileiro, nós estamos muito cansados de ver essas inconstitucionalidades sendo cometidas. Eu peço até perdão por me estender um pouco na pergunta, mas a pergunta é essa: o que o Congresso pode fazer no sentido de salvaguardar a Constituição, de colocar até em questão, em debate, travar algumas pautas e sessões ali para salvaguardar a nossa Constituição, como eu mencionei? Ana Paula, primeiro, falar do orgulho de estar falando contigo, sempre te acompanho, não só a coerência das tuas falas, mas o teu patriotismo, a tua coragem faz com que realmente a gente tenha, né, que acompanhar cada vez mais a Revista Oeste, que é um dos poucos meios de comunicação. Eu estou aqui com o Milton Cardoso, que é da Rádio Livre Brasil, que tem essa parceria, e a gente sempre fala da importância de manter a direita unida nos poucos canais que nós possuímos. Sendo muito objetivo, nós tínhamos a intenção, e tu vai entender a minha resposta, de inclusive lançarmos um candidato à Câmara dos Deputados para que a gente pudesse avançar nessa pauta, que ela não é importante, ela é primordial. A anistia é algo que nos toca todo dia, não só a questão do Clesão, nós perdemos uma vida lá, mas a injustiça, né, o devido processo legal, o desrespeito aos advogados, o absurdo que está sendo cometido pelo ministro. Mas nós temos que ser francos. Nós não temos um país politicamente maduro. O Brasil possui, sim, um sistema muito pesado. O Centrão existe. E, nesse sentido, nós decidimos apoiar um candidato que, sim, tem um compromisso de avançar nessa questão da anistia.
Nós, como eu falo pelo Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro, estamos apoiando o nome do deputado Hugo Mota. Temos o entendimento que ele vai sim avançar nessa pauta, porque é uma pauta extremamente importante, não só a anistia, mas a liberdade. E a tua fala, ela é extremamente necessária na medida que tu tens pessoas inocentes que estão sendo presas, que não foi tratados desiguais com desigualdade, aqueles que cometeram crimes de dano ao patrimônio, depredação, ok? Que se julgue nesse sentido. Nós temos hoje corruptos que estão soltos. Nós temos Sérgio Cabral, condenado a mais de 300 anos, solto. Nós temos Zé Dirceu. Isso é um deboche com a sociedade. O que eles fazem conosco é um deboche. E se nós não avançarmos nesta pauta de uma liberdade a essas pessoas, o Congresso não tem motivo de existir. Então eu tenho sim uma palavra que me conforta, e a única que eu posso me prender nesse momento, que é resiliência. É aguardar que nós vamos conseguir avançar na questão da anistia, que nós vamos continuar lutando pelas nossas liberdades. Como eu disse anteriormente, esse pêndulo está mudando. Mudou com Bukele, mudou com Milei e agora mudou com Trump. E isso vai chegar no Brasil. Já está chegando no Brasil. E nesse sentido, a gente tem sim o entendimento, temos conversas com os candidatos que se apresentaram, e dentre aquele que conseguiu construir, né, uma maioria, que é o deputado Hugo Mota, no qual respeitamos essa habilidade política, e ele é um parlamentar de palavra, e nós temos o entendimento que vamos sim conseguir avançar na questão da anistia. Deputado, quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa noite, prazer revê-lo. Para além da questão da anistia, tramitando dentro do Congresso Nacional, avançando na Câmara, eu queria perguntar, e o senhor na figura de líder, né, da oposição, como é que a Câmara pode se preparar para enfrentar um avanço do Supremo em relação à mordaça nas redes sociais? Um avanço do Supremo Tribunal Federal para censurar as redes sociais no Brasil. Isso já está em andamento e eles deram todos os sinais de que vão continuar. Eles pretendem legislar. Então, dentro daquilo que a Constituição permite, as prerrogativas dos poderes muito bem estabelecidas, do Legislativo e do Judiciário, como é que o Congresso pode reagir a isso em 2025? Silvio, algo também que foi construído com o deputado Hugo Mota. Nós também falamos da importância do respeito ao artigo 53, opiniões, votos e palavras dos parlamentares, mas também em relação às redes sociais. Nós acreditamos piamente que em 2025 tenhamos avanços referentes à questão da rede social, das redes sociais. Não enxergamos, né, que vai avançar no Congresso Nacional nenhuma pauta nesse sentido. Não há esse entendimento, não há essa construção de maioria por parte do Congresso. Então, logicamente que quando tu tens um Supremo que legisla sobre aborto e outras pautas que caberiam ao Congresso assim legislar, tudo pode, digamos assim, tornar um ambiente inseguro. Mas, como eu disse anteriormente, tivemos alguns pronunciamentos, dentre eles do presidente Trump, que nos deixam ali, no mínimo, otimistas, porque os Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, tem relações diplomáticas, econômicas, importantes no cenário nacional. E o sistema move conforme os seus interesses. Ele não é ideológico como vocês, comentaristas, coerentes e corretos. O sistema move por interesses. E os interesses estão mudando. Os interesses estão indo, eu acredito, mais para um viés que a gente trabalha.
foi exagerado as práticas de abuso por parte do judiciário. Foram exageradas as ações do governo federal nesses 2 anos de governo. Eles estão acumulando dívida após dívida. Não só numa reforma tributária que, na minha visão, é tão complicada e tem tanta repercussão do mercado, inclusive no aumento do dólar, que vai trazer problemas. São dívidas e dívidas que vão ter alguém que pagar esse preço. Então, sendo muito claro, nós também temos essa construção com o próximo presidente da Câmara de Deputados. Existe um diálogo também com o próximo presidente do Senado da República e nós temos daqui a 1 ano e meio que, digamos assim, confirmar o que foi feito em 2024, que é a ampla maioria da vitória da direita, do centro-direita. Temos ainda a grande injustiça que foi feita com o presidente Bolsonaro e depositamos que vamos reverter esse quadro. E também temos a clareza que o sistema está enxergando o que está acontecendo e o Supremo Tribunal Federal vai ser, sim, limitado, não mais pelos deputados da direita, mas sim pelo Congresso como um todo. Hoje não se aprova uma pauta contrária à liberdade de expressão na Câmara de Deputados e no Senado da República. Desse programa, Lula eleva gastos ocultos e mantém o sigilo de 100 anos em vários documentos, isso mesmo após criticar o governo Bolsonaro, isso até durante o debate que ele teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse naquela época, outubro de 22, que ele acabaria com o sigilo de 100 anos, agora está aumentando o número de sigilos de 100 anos sobre os gastos, então aumentou gastos ocultos no cartão corporativo. Iniciando com o nosso Jorge Serrão. Serrão, você estava citando que algumas coisas não têm preço, para tudo isso tem cartão corporativo. Mas e aí? E a obrigação de transparência com os pagadores de impostos, os deveres constitucionais da administração pública de ter que rendicontar os gastos, Apenas 20... Ser alguma coisa. Pois é, Além da juristocratice, que é uma doença nacional, Agora todo mundo recorre ao judiciário e o judiciário faz a intervenção que interessa fazer nos poderes. Além dessa doença, a gente tem uma outra doença grave no Brasil, que é a absoluta falta de transparência. O poder público no Brasil, ele gosta de fazer tudo escondidinho. Essa história do sigilo, ela é vergonhosa. A gente até hoje no Brasil tem decretos secretos da era Vargas, que estão sob sigilo de 100 anos. O Estado Novo de 37, a gente só vai saber lá em 2037 o que o Vargas maquinou na ditadura dele daquela época. Imagina a nossa tirania de hoje, o que ela vai esconder de coisa e vai fazer isso assim descaradamente ao arrepio do que está escrito no artigo 37 da Constituição, que tem uma palavrinha ali básica que se refere ao setor público, que é a publicidade. Publicidade não é fazer propaganda não, gente. Publicidade é você tornar público o fato que interessa ao pagador de imposto, àquele que depende do eleitor, do voto direto, que tem que fiscalizar a coisa pública. Publicidade. O Brasil não trata da publicidade. E esse decreto, tudo que bota em 100 anos de sigilo, afronta completamente a Constituição. É inconstitucional. Agora, cadê a juristocracia para dizer isso? Ela não diz. Ela não diz por quê? Porque ela também tem interesse em esconder coisas que estão acontecendo gravemente hoje no Brasil e ninguém fica sabendo. A gente citou no início do programa o sigilo do inquérito. Caramba, como é que pode o inquérito ser sigiloso? O processo, tem processo sigiloso correndo no Brasil. Pô, isso é coisa de ditadura, de tirania. Então estamos numa ditadura e numa tirania. Está cheio de processo secreto, processo sigiloso, correndo por aqui.
E ninguém fala nada. OAB, OAB, OAB. Não vai falar nada, OAB. Não é possível, não fala nada. Ninguém fala nada. Enquanto ninguém que deveria falar ou tem atribuição de falar não fala, a gente vai entrando pelo cano. Congresso Nacional, Senado, o que vocês estão falando? Também não estão falando. E Senado estão lá os representantes eleitos do povo brasileiro. Por isso que a gente tem que passar um cerol na próxima eleição. Esses 54 que estão aí, tem que a maioria esmagadora tem que ir para casa, né? Ou alguns até candidatos para uma empresa de turismo que vai ser criada agora pelo Lourão, a Guantur, vai mandar o pessoal lá para Guantánamo. Vai ser muito legal, tem muita gente candidato a fazer esse passeio. Porque nesse final de ano, que coisa estranha, as autoridades brasileiras, Constantino, não saíram do Brasil esse ano. O pessoal não quis passear aí nos Estados Unidos. O que aconteceu, hein? Por que o pessoal perdeu esse interesse em passear? Porque deve estar muito frio aí, né? Ou é porque eles estão com medo de... Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro. A gente segue comentando os atos do 8 de janeiro em Brasília. E é hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Conosco sobre os atos que ocorreram neste dia 8 de janeiro. Deputado, muito boa noite. Seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente a gente está pasmo em ver a narrativa clara, né, que o governo federal... E se você gostou dessa matéria, já deixa o seu comentário, se inscreve nesse canal, deixa o seu like. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.